Adriana pensava que a sua vida tinha ficado destruída depois de todas as injustiças que sofreu por causa da família Brandão. Mas agora surge uma oportunidade inesperada, e desta vez ela não vai voltar para fugir. Ela vai voltar para descobrir a verdade, enfrentar aqueles que um dia destruíram a sua vida e pouco a pouco fazê-los pagar pelo que fizeram. Tudo começa quando Adriana e o irmão, Maurício, testemunham um assalto. A vítima é ninguém menos que César, um homem aparentemente tranquilo que naquele momento está em verdadeiro perigo. O assaltante ameaça César e prepara-se para fugir, enquanto as pessoas ao redor ficam paralisadas, sem saber o que fazer. Mas Adriana não consegue ficar indiferente. Mesmo sabendo que poderia colocar-se em perigo, ela decide agir. Adriana aproxima-se do assaltante e finge perguntar-lhe uma direção, como se não soubesse o que estava a acontecer. Esse simples gesto acaba por criar tempo suficiente para a polícia chegar. O assaltante é rapidamente detido. César está a salvo, mas ninguém poderia imaginar que aquele assalto iria transformar completamente a vida de Adriana. Extremamente grato à mulher que arriscou a própria vida para o salvar, César decide levá-la para casa e conhecer melhor a pessoa que teve coragem de o ajudar. Durante a conversa, César descobre que Adriana é fisioterapeuta. A princípio, a conversa decorre de forma tranquila. Mas tudo muda quando César menciona, por acaso, a clínica da família Brandão. Ao ouvir aquele nome, Adriana fica completamente abalada. É precisamente a família que lhe deixou feridas impossíveis de esquecer. Adriana decide que já não quer esconder a verdade e conta tudo a César. Ela fala sobre tudo o que Pilar, Ulisses e Ademir fizeram. Conta as intrigas, as acusações falsas, as provas manipuladas e todos os momentos em que foi obrigada a pagar por crimes que não cometeu. Adriana perdeu tudo: a sua dignidade, o seu trabalho, a sua liberdade. E, acima de tudo, perdeu a confiança nas pessoas. Mas, diante de César, pela primeira vez, sente que alguém está realmente disposto a ouvi-la. César fica não apenas surpreendido, fica revoltado. Não consegue acreditar que, por trás da imagem respeitável da família Brandão, exista uma história tão cruel. E então César toma uma decisão que também surpreende Adriana. Ele oferece-lhe um lugar como fisioterapeuta na clínica. Mas aquilo não será apenas um emprego. Será a oportunidade perfeita para Adriana entrar diretamente no coração da família Brandão, observar cada um deles, procurar provas que possam revelar a verdade e descobrir quais os segredos que continuam escondidos. Adriana sabe que entrar naquela clínica significa entrar diretamente no território das pessoas que um dia destruíram a sua vida. E se Pilar a reconhecer? E se Ulisses descobrir a verdade? E se Ademir perceber que Adriana está viva e agora está mesmo diante dos seus olhos? Tudo pode desmoronar num único instante. Mesmo assim, Adriana aceita. Ela já não quer fugir. Desta vez, quer enfrentar o passado. Existe apenas um problema que preocupa César. Como irá Rafael reagir se descobrir este plano? César sabe que não pode revelar tudo demasiado cedo. Se Rafael descobrir que Adriana está a tentar aproximar-se da família Brandão, todo o plano poderá ser destruído. E assim começa uma guerra silenciosa. O dia em que Adriana entra na clínica é também o dia em que o passado começa a regressar. Ela atravessa a porta com uma expressão tranquila, mas por dentro está a viver uma verdadeira tempestade de emoções. Aquele lugar pertence à família Brandão. Aqueles corredores, aquelas salas, aquelas pessoas. Tudo desperta memórias que Adriana tentou enterrar durante muito tempo. Mas desta vez ela não é a mulher vulnerável do passado. Ela tem um objetivo. Precisa de descobrir a verdade. E a primeira oportunidade surge muito rapidamente. Pilar chega à clínica para fazer fisioterapia. Pilar não faz ideia de que a mulher que está prestes a tratá-la é precisamente Adriana. É um momento capaz de deixar qualquer pessoa sem respirar. Adriana olha para Pilar. A mulher que contribuiu para transformar a sua vida num verdadeiro pesadelo está agora diante dela. Bastaria um olhar, uma palavra, uma reação inesperada, e todo o plano poderia ser descoberto. Adriana precisa de controlar-se. Ela esconde o rosto, mantém uma postura profissional e começa a sessão de fisioterapia. Pilar não desconfia de nada. Pelo contrário, mostra-se satisfeita com o profissionalismo e a competência de Adriana. E é precisamente essa sensação de segurança
que leva Pilar a cometer um erro grave. Durante a conversa, Pilar começa a falar sobre dinheiro. Sem perceber o perigo das próprias palavras, admite que já utilizou dinheiro da empresa para fins pessoais. Uma frase aparentemente casual, mas que, para Adriana, pode transformar-se numa pista extremamente importante. Adriana presta imediatamente atenção. Não pode demonstrar emoção. Não pode fazer perguntas a mais. Muito menos pode deixar Pilar perceber que cada palavra está a ser cuidadosamente guardada na sua memória. Na cabeça de Adriana surgem várias perguntas. Quanto dinheiro Pilar desviou? Para que foi utilizado? Quem sabe desse segredo? E, acima de tudo, será que este é um dos segredos capazes de destruir a família Brandão? Adriana percebe que acaba de encontrar uma nova peça do puzzle, mas também percebe algo ainda mais assustador. Pilar está muito perto dela. Se a sua verdadeira identidade for descoberta, Adriana poderá perder tudo novamente. Enquanto Adriana investiga silenciosamente dentro da clínica, outra bomba está prestes a explodir no seio da família Brandão. É o aniversário de Luía. Ninguém imagina que uma festa preparada para celebrar a felicidade se transformará no cenário onde vários segredos, escondidos durante anos, serão finalmente revelados. Todos estão presentes. No início, o ambiente parece alegre. César demonstra todo o seu carinho por Luía. Bia tenta manter a calma. Rafael também está presente. Mas então, Brigitte aparece. E o mais surpreendente é que ela nem sequer foi convidada. A presença inesperada de Brigitte provoca imediatamente desconforto, mas Brigitte não veio simplesmente para causar problemas. Ela veio com um objetivo, e traz provas. A primeira revelação de Brigitte deixa todos completamente em choque. Luía não é filha biológica de César. Ninguém acredita. Bia reage imediatamente. César também nega. Ambos acusam Brigitte de estar a inventar uma história para destruir a família. Quando Brigitte apresenta as primeiras imagens, alguns ainda tentam acreditar que tudo não passa de uma montagem criada por inteligência artificial. Uma fotografia pode ser manipulada, um rosto pode ser alterado, uma situação pode ser criada digitalmente. Mas Brigitte preparou-se melhor do que todos imaginavam. Ela não tem apenas uma fotografia. Tem detalhes capazes de provar que aquelas imagens são reais. Na fotografia, Bia aparece a beijar Rafael. Uma cena suficiente para deixar César completamente devastado. Mas Brigitte aponta para outro detalhe: o rasgão na roupa e o fio vermelho que aparece na fotografia. Detalhes aparentemente insignificantes tornam-se fundamentais quando são comparados com aquilo que aconteceu naquele mesmo dia. A explicação de que a fotografia seria criada por inteligência artificial começa a desmoronar. César olha para Bia. Bia fica sem palavras. Rafael começa a entrar em pânico, e então, ao tentar justificar-se, Rafael comete um erro fatal. Ele deixa escapar uma frase. Uma frase aparentemente involuntária, mas suficiente para César perceber que Brigitte não está a mentir. Rafael é o verdadeiro pai biológico de Luía. O ambiente fica completamente em silêncio. César não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Luía, a criança que ele ama há tantos anos, não é sua filha biológica, mas a maior dor não está apenas na questão do sangue. Está na traição. Bia começa a chorar. Já não consegue continuar a esconder a verdade. Ela confessa que, antes de descobrir que estava grávida, teve um caso com Rafael. Quando descobriu a gravidez, decidiu ficar em silêncio. Tinha medo de perder César. Tinha medo de destruir a família. E por isso, deixou César acreditar que Luía era sua filha biológica. Um segredo guardado durante anos. Mas esse ainda não é o último choque. À medida que a verdade começa a vir ao de cima, surge outro nome: Fernando. O funcionário da clínica também sabia de tudo. Fernando tinha descoberto o resultado do teste de ADN que provava que César não era o pai biológico de Luía. Ele conhecia a verdade. Tinha provas. Mas, em vez de contar tudo, decidiu ficar calado. E o motivo é ainda mais chocante. Fernando chantageou Bia para manter o segredo. O segredo que Bia tentou esconder durante tantos anos já era conhecido por alguém. Ela viveu com medo de que a verdade pudesse ser revelada a qualquer momento. E finalmente, esse dia chegou. César não consegue dizer uma palavra. A mulher que ele amava enganou-o. O homem que ele nunca imaginou estar envolvido
é o pai biológico de Luía. E Fernando, alguém que trabalhava dentro da clínica, também fazia parte daquela história. Demasiadas verdades surgem ao mesmo tempo. Mas no meio de todo aquele caos, César olha para Luía. A criança não tem qualquer culpa. Luía não sabe nada sobre os segredos dos adultos. Não sabe que se tornou o centro de uma das maiores crises daquela família. César aproxima-se dela e, em vez de a rejeitar, abraça-a. César deixa claro que o seu amor por Luía não mudou. Mesmo sem existir uma ligação biológica, Luía continua a ser sua filha no coração. É um dos momentos mais emocionantes de toda a história. Porque no meio de tantas mentiras, traições e segredos, César escolhe o amor. Ele não culpa Luía. Não descarrega a sua raiva sobre a criança. Apenas a abraça com força. Mas depois, César olha para Brigitte. A mulher em quem ele não acreditou. A mulher que tentou avisá-lo. A mulher que trouxe a verdade diante de todos. César finalmente percebe que Brigitte estava certa. Ele aproxima-se dela e, diante de toda a família, César pede desculpa a Brigitte. Já não existem acusações, já não existem dúvidas, apenas arrependimento. César abraça Brigitte. Um abraço que diz tudo aquilo que ele deveria ter dito muito antes. Finalmente, Brigitte é ouvida. Finalmente, a verdade está do seu lado. Enquanto isso, Bia desmorona completamente. A mulher que tentou proteger o segredo a qualquer preço já não tem nada para esconder. César sabe a verdade. Rafael foi desmascarado. Fernando também foi envolvido. E toda a família testemunhou o que realmente aconteceu. Mas a história ainda está longe de terminar. Enquanto a família Brandão enfrenta a maior crise da sua história, Adriana continua dentro da clínica. Ela observa em silêncio, recolhe informações e, sobretudo, começa a descobrir segredos que Pilar acreditava que nunca seriam revelados. A confissão de Pilar sobre o dinheiro da empresa pode ter sido apenas o começo. Se Adriana continuar na clínica, poderá encontrar novas provas. Mas isso também significa que o perigo está cada vez mais próximo. Por quê? Se Pilar descobrir que a fisioterapeuta que está diante dela é Adriana, tudo irá mudar. Como irá Pilar reagir? Ulisses e Ademir farão o quê quando descobrirem que Adriana regressou? César conseguirá protegê-la quando a sua verdadeira identidade for revelada? E como reagirá Rafael quando descobrir que Adriana está a investigar secretamente a família Brandão? Ao mesmo tempo, o escândalo de Luía certamente não terminará naquela festa. Bia poderá ter de enfrentar as consequências de todas as mentiras que contou. Rafael já não poderá negar a verdade sobre Luía. Fernando terá de responder pela chantagem. E César terá de enfrentar uma pergunta dolorosa. Será que conseguirá continuar ao lado da mulher que o enganou durante tantos anos? Uma família que parecia perfeita está agora à beira da destruição. E enquanto isso, Adriana aproxima-se cada vez mais da verdade sobre o seu próprio passado. Ela já foi acusada injustamente, já foi humilhada, já perdeu tudo, mas agora está de volta. Não como uma vítima, mas como uma mulher determinada a conquistar justiça. E talvez o maior perigo para Pilar não seja aquilo que Brigitte acabou de revelar. Talvez o verdadeiro perigo seja saber que Adriana está dentro da clínica da família Brandão, mesmo diante dos seus olhos. A observar em silêncio. A esperar. E basta mais um erro para que todo o passado sombrio da família Brandão venha finalmente à luz. Que provas irá Adriana encontrar a seguir? Pilar conseguirá descobrir a verdadeira identidade da mulher que está a tratá-la? César ficará do lado de Adriana quando toda a verdade vier ao de cima? E depois do choque envolvendo Luía, será que a família Brandão ainda terá alguma hipótese de salvar-se? Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida prometem elevar a tensão a um nível completamente novo, onde os segredos enterrados durante anos serão revelados um a um. Aqueles que destruíram a vida de Adriana terão de enfrentar o próprio passado, e uma vingança que parecia impossível poderá finalmente começar. Não perca os próximos acontecimentos, porque Adriana está de volta, e desta vez ela já não tem medo de ninguém.